Amém, 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 amém. Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo. Sirvo esta casa, como costumo dizer, tenho o hábito de me apresentar assim. Sirvo nesta casa já há alguns anos, principalmente no Ministério de Grupos de Crescimento, que é uma bênção. Quem está em grupos de crescimento? GCs. Amém, amém. Alguns, outros não estão. Deus tenha misericórdia de vocês. Em setembro vão recomeçar, podes integrar-te a um grupo de crescimento. Eu hoje tenho uma mensagem. Deixa-me dar este testemunho antes de ir diretamente à mensagem que Deus colocou no meu coração, está bem? Eu preparei algo, pensei em algo, lembrei-me de uma passagem específica e os voluntários desta casa, alguns líderes e voluntários, nós temos o hábito de orar juntos antes de começar tudo isto. Uma boa prática, é bonito. Nós oramos antes de vocês chegarem. Coisa bonita, oramos por vocês. Não é? Então, se tu estás aqui sentado, alguém já orou por ti. Isso é fantástico. E nós estamos num momento de comunhão ali em cima, de orar e falar um pouco sobre o que ia acontecer aqui em baixo. E sem eu falar nada daquilo que eu tenho planeado em pregar, os voluntários começaram a falar coisas sobre isto. E isso lembrou-me uma oração que eu fiz ontem à noite. Ontem à noite, eu mandei uma mensagem a uma pessoa aqui da comunidade e eu escrevi assim, e ela está aqui e pode confirmar isto: eu vou orar por sintonia e harmonia. E parece que Deus esteve a confirmar isso tudo. Parece que os voluntários desta casa, quem está aqui para servir, está em sintonia com o que o Espírito Santo quer falar connosco hoje. Então, antes de eu começar, deixa-me dar-te este alerta. Mantém-te em alerta. Mantém-te em sintonia. Não deixes as distrações ou as preocupações que carregas, porque é normal, nós andamos com mochilas às costas, cheio de bagagem. Essa que é a verdade. E eu poderia até pregar sobre largar as bagagens, mas não é isso que eu vou pregar hoje. Mas nós andamos com bagagens. Tu, mesmo sem tu saberes, indiretamente estás com mochila cheia de coisas que recolheste ao longo da tua semana. E a minha oração é, mesmo que tu não consigas esvaziar-te de tudo isso, deixa a mochila aí ao lado da cadeira e vamos juntos entender aquilo que o Espírito Santo já está a falar com todos nós hoje. Amém? Então, nós hoje vamos falar sobre barulho e sussurro. Sobre coisas que fazem um grande alarde, mas coisas que acontecem no silêncio. Nós vamos falar sobre revelações extraordinárias da parte de Deus, mas também de revelações da parte de Deus em coisas simples, cotidianas. E antes de nós irmos ao texto, eu pensei um pouco sobre esta questão de barulho, de nós somos bombardeados todos os dias com muita informação, com muitas coisas. Tu hoje, com certeza absoluta, passas horas e horas ao telemóvel. O meu telemóvel, por acaso, hoje de manhã, está ali o meu telemóvel, por acaso hoje de manhã, ele dá-me um relatório. Eu não sabia, mas acho que é todos os domingos de manhã, ele dá-me um relatório da semana. Quanto tempo passaste ao telemóvel? Quanto tempo a tua tela esteve ligada? Alguém sabe disto, estes relatórios? Não é? Alguns telemóveis têm estes relatórios, apresentam-nos gratuitamente só para nós ficarmos tristes. E o meu relatório desta semana é uma média de 5 horas e 47 minutos ao telemóvel, ou com a tela ligada, sendo bombardeado de informações, de barulho audível, mas barulho de coisas. E eu vi que 6 em cada 10 jovens, isto é uma estatística de Portugal, 6 em cada 10 jovens passam mais de 4 horas no telemóvel por dia. Mais de 4 horas. Agora, e os adultos? Isto são jovens. Os adultos. Em Portugal, os adultos passam 7 horas e 56 minutos em média de tempo de tela por dia. Não necessariamente só o telemóvel, mas telas. iPads, computadores. Isto também, obviamente, tem muito a ver também com o nosso trabalho. No meu trabalho, basicamente, eu hoje faço tudo pelo telemóvel. Eu não preciso necessariamente sentar-me a um computador. Eu às vezes preciso e sento, mas eu no meu dia-a-dia, eu estou com o meu telemóvel. Por isso é que também eu passo 5 horas e tal, porque eu estou a trabalhar também. Não só, mas também a trabalhar. Mas não importa. O que importa é o quanto tu tens sido bombardeado de barulhos, de ruídos à tua volta, de informações, de publicidade. Já pensaram
quantas horas de vídeos de publicidade aparecem no teu telemóvel por semana? É muito tempo. No YouTube aquilo dá raiva. A pessoa mete uma música ou mete uma pregação e de repente aparece uma publicidade da Pantene, qualquer coisa assim. Fogo! E a pessoa tem que ficar a ouvir aquilo no mínimo X minutos ou X segundos ou qualquer coisa assim. Quem é que gosta de ligar a televisão, mas mesmo assim ficar ao telemóvel? Eu faço isso. Eu acuso-me. Eu tenho a mania, a minha mulher fica maluca. Eu tenho mania de ligar a televisão, está lá a passar qualquer coisa, o jogo de futebol, sei lá, e eu mesmo assim ainda estou aqui a mexer no telemóvel. Ou seja, duas coisas para me distrair. É uma loucura. Fiquei a refletir sobre isso. Como o ser humano precisa de estar constantemente, ou pelo menos a nossa sociedade está-nos a ensinar assim, de que nós precisamos estar constantemente a ser bombardeados por informações. Será que existe uma ligação na nossa tentativa de ouvir Deus e não conseguir pela quantidade de ruído que está à nossa volta? Será que o facto de tu não conseguires te sintonizar por completo com Deus é porque tu estás sintonizado com demasiadas coisas à tua volta? Nós vamos abordar algumas coisas neste sentido ao longo da mensagem, que eu só tenho mais 33 minutos e alguns segundos, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. E eu queria convidar os irmãos, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículos 8 até ao 15. Do 8 ao 15. E eu queria convidar os irmãos que puderem a ficar em pé para nós fazermos esta leitura, está bem? Só quem puder, quem estiver cansado ou com o bebê ao colo, fiquem super à vontade, não se sintam constrangidos, está bem? Também quem não trouxe Bíblia ou não a tem no telemóvel em algum app, vai passar aqui na projeção, creio eu, e assim espero. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, diz o seguinte: Então ele se levantou. Quem é ele? Elias. Nós hoje vamos falar sobre Elias. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 10, ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12, nosso versículo-chave hoje. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um sussurro, um silêncio, uma brisa suave. São sinónimos para isto. O murmúrio de uma brisa suave. Versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 14, ele respondeu a mesma coisa: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E versículo 15 para acabar. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. E vamos ficar por aqui. Eu gostaria de orar convosco. Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado também por tudo que tu já estás a falar connosco aqui no dia de hoje. Blinda-nos neste momento, Senhor. Ajuda-nos a ter foco, ter atenção àquilo que o Senhor quer falar com cada um de uma forma pessoal. Mantém os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos abertos para perceber aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer trazer ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Então nós pedimos a tua intervenção e que o Senhor nos ajude a interpretar este texto e a extrair dele ensinamentos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E podem se sentar. Obrigado. Eu não sei se todos ou a grande maioria conhece esta passagem.
Esta passagem eu conhecia já há alguns anos por causa de um vídeo, quando o YouTube ainda nem era conhecido. Eu lembro perfeitamente disto. Eu estava com um amigo meu, que é pastor, que ele era pastor de jovens naquela época, e os computadores portáteis ainda eram tipo uma coisa grande, não era portáteis aquilo era pesado. E realmente o YouTube não era nada, era mato, como se costuma dizer. E havia um pastor norte-americano famoso que fazia uns vídeos já super diferentes e tal. E ele tem um vídeo fantástico sobre esta passagem. E eu aprendi naquela época alguns ensinamentos. E eu lembrei-me disso. Mas Deus revelou-me coisas diferentes para hoje. E vocês vão entender também o que eu quero dizer com isto. Eu tenho um ponto que eu vou falar mais sobre isto, que é a Bíblia, andar com Deus, é algo que não é estático, que não é monótono, que não é sempre a mesma coisa, que não é sempre provável. Deus fala contigo hoje sobre esta mesma pregação, sobre esta mesma passagem, e daqui a um ano tu vais ler outra vez e tu vais entender outra coisa, vais interpretar outra coisa, e Deus vai revelar-te outra coisa. E isso é o fantástico de andar com Deus. Quem é que já aconteceu isso aqui? Amém? Então esta história é sobre Elias, que era um profeta que estava a denunciar a idolatria do povo de Israel. Como acontece muito nas passagens do Velho Testamento. Elias, ele foi usado por Deus para fazer descer fogo a um holocausto que tinha sido criado. É uma história que está no capítulo anterior a este. E nesse episódio, depois de Elias presenciar o fogo a descer do céu, vindo de Deus, o texto diz-nos mesmo que é Deus que envia um fogo. Depois desse episódio, que é um episódio muito forte da história do profeta Elias, ele matou os profetas de Baal, que era o outro Deus ao qual o povo estava a se idolatrar. E depois de Elias ter matado vários profetas de Baal, deixou a esposa do rei muito zangada. E os versículos anteriores falam sobre isso, que é a esposa do rei disse, olha, manda um mensageiro a Elias a avisar que ele vai morrer, nós vamos matá-lo. Assim o que ele fez com os profetas de Baal, que ele matou-os, nós vamos matar Elias. E é neste contexto que Elias, com medo de ser morto, começa a fugir. Então provavelmente ele estava muito cansado neste trecho que nós lemos, estava com medo, e ele, em um ponto da sua fuga, ele para e ele literalmente ora ao Senhor para que o Senhor tire a sua vida. Ele diz, eu não quero mais viver, leva-me, Senhor. Elias é um profeta que fez muito pelo Senhor. Fez milagres, como o milagre dos pães, do pão, na verdade, que multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. É uma passagem também um pouco atrás desta história. Nós já falámos dela até, acho que este ano, aqui em púlpito. Então provavelmente Jesus não foi o primeiro a fazer a multiplicação dos pães. Elias já tinha feito. Explica aqui a curiosidade. Elias é tão importante, este profeta é um profeta tão importante, e deixa-me perder este minuto aqui convosco para demonstrar que Elias não era mais um personagem bíblico qualquer. Era alguém com muito significado. Elias, ele foi um personagem bíblico que não morreu. Elias foi arrebatado pelo Senhor. 2 Reis, capítulo 2. Elias é tão importante que na transfiguração de Jesus, já no Novo Testamento, ele aparece ao lado de Moisés a conversarem com Jesus. Então Elias é este personagem que tem uma importância histórica muito forte, muito forte. Vê lá. Eis que se fez luz? É para eu te ver melhor, não é, Fernando? Então, pelo que nós lemos no versículo 8, o primeiro versículo que nós lemos hoje, ele caminhou por 40 dias no deserto e entrou numa caverna para passar a noite. E assim que ele entra na caverna, o Senhor fez-lhe uma pergunta. Quem é que se lembra da pergunta? O que você está a fazer aqui? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Elias estava cansado, a fugir, a temer pela própria vida, porque tinha alguém que o queria matar. O texto diz que ele comeu alguma coisa, mas ele andou 40 dias e 40 noites pelo deserto e ele chega à caverna. Eu presumo morto, exausto, cansado, com medo, ansioso, preocupado, a temer por alguma coisa, e ele entra na caverna para se proteger.
um lugar seguro para passar a noite. E o Senhor pergunta: o que estás aqui a fazer, Elias? Lembrei-me de Jesus no tanque de Betesda. Para aqueles que conhecem a história, havia um tanque em Betesda, isto já na época de Jesus, onde quem pulasse primeiro naquele tanque era curado. E havia um paralítico, e Jesus pergunta ao paralítico: queres ser curado? É óbvio que Jesus sabia a resposta. E é óbvio que Deus sabia o que Elias estava a fazer ali. Mas mesmo assim, o Senhor pergunta. Quando tu vais ao médico, mas estás com uma dor no joelho, tu vais ao ortopedista, o ortopedista vai perguntar: bom dia, está tudo bem? O que é que trouxe o Senhor até aqui? E tu tens que dizer. É um bocado óbvio, se vais ao médico, provavelmente estás com uma dor, estás com uma doença, mas tu precisas verbalizar: olha, doutor, eu estou com uma dor aqui assim, de lado, pá, dói-me a andar. Não é Eduardo? O Eduardo é que sabe disso. O Eduardo magoou-se recentemente ao joelho, está aí numa fisioterapia, mas nós temos que verbalizar ao médico: olha, a fisioterapia não está a correr bem, eu continuo. Começou dia tal, começou porque eu caí, começou porque eu fui jogar a bola e a minha mulher disse para eu não ir jogar a bola. Então, quando Deus pergunta a Elias o que ele estava ali a fazer na caverna, possivelmente é uma forma de Deus pedir a Elias para verbalizar a sua dor, verbalizar aquilo que estava a acontecer, verbalizar o seu medo. Dizer assim: Elias, conta comigo. Diz-me, o que é que se passa contigo? Estás a fugir de quê? Estás a fugir de quem? O que é que está-te a doer? Onde é que está a doer? Eu quero saber. Porque muitas vezes nós até sabemos: Deus Altíssimo, Ele sabe todas as coisas, Ele preocupa-se comigo. Mas depois nós não temos esta intimidade de parar na nossa caverna e dizer assim: Senhor, está-me a doer aqui. Eu estou a passar por isto. Eu preciso disto. Eu acho que era isto que Deus estava aqui a tentar fazer com Elias. E Deus de repente faz algo inusitado. Diz algo completamente inesperado. Versículo 11 nós lemos: o Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele está a dizer assim: olha, sai da caverna, eu vou passar. É um bocado esquisito, mas para Elias não há grandes coisas esquisitas, porque Elias já tinha visto o fogo descer do céu. Então vejam bem, este diálogo é fantástico. Diz assim: então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas. Vejam bem a potência daquele vento. O Senhor não estava no vento. Porquê que Ele mandou o vento? Porquê que de repente veio um vento forte? Deus manda Elias estar atento e manda um vento e não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Então Deus, o que é que se passa? Estás aí a mandar sinais, mas não estás lá? O que é que se passa? Próximo versículo 12. Depois do terremoto houve um fogo. E fogo, ele já estava habituado ao fogo, mas o Senhor não estava nele. Então, mas o fogo outra vez? És tu, estou habituado, já vi. O Senhor não estava no fogo. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Esta palavra murmúrio, em outras traduções, o mais comum é um sussurro. Mas há versões que falam em silêncio. Há traduções bíblicas que falam como se fosse o barulho da água a correr, o barulho das folhas a caírem. Algo muito, muito, muito suave. Então eu tenho 4 pontos que eu já vou-vos citar sobre este texto, sobre este diálogo especificamente. É que Deus revela-se no improvável, Deus revela-se no sussurro, Deus revela-se na simplicidade e Deus revela-se na repetição. Deus revela-se no improvável, meu primeiro ponto. Deus não se revelou no que era mais provável para Elias, que era no extraordinário, que era no fogo, que era no terremoto, era o que ele estava habituado. Elias estava habituado a andar tocado lá com Deus e a ver coisas, maravilhosas. Além do fogo vindo do céu, Elias presenciou e participou de um tempo de seca naquele povo, durante aquele tempo do povo de Israel, onde vinha um corvo para alimentar Elias. Como eu disse, ele fez a multiplicação do pão da viúva de Sarepta.
Mas de repente, Deus não está no provável. Deus vem numa brisa suave. Então Deus nem sempre se revela da mesma forma. E aqui fica um alerta para mim e para ti, que nós podemos achar que já sabemos como é que Deus age. Já sabemos o que é que vai acontecer. Já sabemos tudo sobre Deus. Sei lá, vamos supor. Eu já sei que eu vou ao culto da CCLX. Eu sei que eu vou chegar às 10 da manhã, tenho um pequeno almoço, é de graça. Para quem não sabe, publicidade é de graça, o café da manhã. É bom, é bom. Só se paga o café, 50 cêntimos. Mas quem não tiver, eu pago na próxima vez, que eu gosto de pagar os 50 cêntimos. Depois do pequeno almoço, eu sento-me nesta cadeira, super confortável. Pá, depois vai ter aí uma malta no louvor, na música. Top! A malta do louvor é incrível, vai ser uma música... Pá, eu vou cantar, eu vou me sentir bem. Depois vem alguém, depois vem o pastor Joel pregar, dar uma grande pregação. Hoje é o Bernardo, é uma pregação mais ou menos, mas eu vou me sentir bem. Importante é eu me sentir bem, eu já sei como é que vai ser. Depois a minha semana, pronto, já está... Dever cumprido. Vou dar a minha oferta, cumprir a escala, vão pedir, eu vou dar lá 10 euros, 5 euros, 1 euro. Mas às vezes, o facto de nós acharmos que sabemos tudo sobre o que vai acontecer, faz-nos ficar cegos para as improbabilidades do nosso Deus, que é improvável. Deus, Ele pode estar a querer falar contigo hoje de uma forma completamente diferente daquilo que tu vieste a achar que Ele ia dizer, que Ele ia falar contigo. Se calhar tu vieste com uma expectativa e de repente Deus puxa-te o tapete. Não é isto que eu quero falar contigo, é isto que eu quero te ensinar. Uma vez eu ouvi um conselho do avô Maurílio. O avô Maurílio era um ancião da minha antiga igreja, era um dos mais velhos da igreja, de muita experiência. Ele um dia foi pregar aos jovens da igreja e não foi pregar, desculpem, ele foi tipo num bate-papo, num debate onde se fazem perguntas e respostas e tal, e ele citou isto e nunca sei da memória, já fazem 20 anos para aí, que ele disse o seguinte: olha, eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, todos os anos eu leio praticamente a Bíblia toda, e eu sempre que eu leio e alguma coisa me chama a atenção, eu sublinho, eu faço uma nota, eu risco, mas não só porque sim, porque eu no ano seguinte, quando for ler outra vez, talvez Deus já me mostrou e já me revelou aquilo. Então ele riscava a Bíblia toda riscada, porque ano após ano ele lia novamente e novamente. E ok, já sei o que é que isto significa. É isto, Deus já me revelou. Era uma forma de ele estar sempre antenado àquilo que Deus queria falar com ele. Então se achas que já sabes como Deus vai se revelar, ou achas que já sabes tudo sobre Deus, é porque tu não sabes nada. Romanos 11, Paulo diz uma coisa muito interessante sobre esta questão de Deus ser improvável e de nós não conhecermos bem o Senhor. Vai passar, Romanos 11, 33, não precisam abrir as vossas Bíblias. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Podemos ficar por aqui. Vejam bem, quão insondáveis são os seus juízos. Nós não conseguimos saber ao certo quem bem Deus é e como Ele quer agir. E além de Deus se revelar no improvável, que é o meu primeiro ponto, Deus também usa os improváveis. Deus usa os improváveis em lugares muitas vezes improváveis, em situações muitas vezes improváveis. Faça comigo esta reflexão. Quem aqui já presenciou Deus num lugar completamente improvável? Já teve uma experiência com Deus num lugar assim? Epá, isto não tem sentido nenhum. Alguém? Eu tenho uma história, e eu acho que esta história, acho que talvez nem a minha mulher sabe como deve ser o que aconteceu. Mas é algo muito simples que eu quero partilhar convosco. Há uns anos atrás, eu fui a um culto no Christian Surfers. No Brasil nós chamávamos de surfistas de Cristo. É um ministério no qual eu servi durante muitos anos. Mas houve um dia muito específico, muito especial. Eu acho que ainda nessa época talvez eu ainda não estava a servir totalmente neste ministério. Eu estava a visitar. E aquilo era num espaço público da cidade. E era num anfiteatro aberto ao público. A céu aberto,
e aberto a quem passava pela cidade. Ok, nesse dia havia um convidado, chama-se Chris, era o Christopher. Ele era do país que se chama Trinidade e Tobago. Naquela época eu não fazia a menor ideia que existia esse país. Eu sei por causa dele, porque depois eu o conheci. Este homem tinha, naquela época, eu lembro perfeitamente dele contar a história, que ele tinha 40 anos de idade quando ele lá foi. Ele foi cantar. Ele foi cantar. E aquele dia, provavelmente, até hoje, já lá vão 20 anos, até hoje, num banco de betão, de concreto, a céu aberto, num lugar público da cidade onde eu morava, veio um homem de Trinidade e Tobago, que eu não conhecia de lado nenhum, cantar em inglês. Ele cantou uma música e eu estava tão conectado que aquele foi o momento de maior conexão que eu tive com Deus na minha vida. Um homem improvável. Eu não conhecia o homem de lado nenhum. A expectativa que eu tinha para ir lá era ir a mais um culto, mais uma programação dos surfistas de Cristo. Ia lá, o pessoal ia tocar, eu ia andar de skate com a malta, que era o que eu fazia, levava o skate, andava de skate, curtia, conversava. Mas não havia expectativa de ter um encontro profundo com Deus. Não havia. O lugar era improvável, a pessoa era improvável, mas Deus é improvável também. E aquele dia até hoje marcou-me. Provavelmente é o dia de maior intimidade, conexão que eu senti com o Senhor, num lugar improvável. Meu segundo ponto é que Deus revela-se no sussurro. O mesmo Deus que fez o fogo descer do céu apareceu a Elias num sussurro. Então talvez tu estejas hoje a orar por o fogo novamente, porque tu viste Deus fazer alguma coisa em ti ou através de ti ou ao teu redor. Tu queres que Ele repita, porque tu viste um milagre de determinada forma acontecer, ou tu achas que Deus vai se revelar dessa forma. Tu continuas a orar pelo fogo. Tu estás outra vez a continuar à espera que Deus venha no fogo. Mas Deus decide que é momento de silêncio, que é momento de simplicidade, que é momento low profile. Menos é mais. Às vezes, o silêncio é mais forte do que o trovão, do que a tempestade. Às vezes o silêncio faz mais barulho aqui dentro do que muitos trovões, muitas tempestades. O ser humano também não tem facilidade de lidar com o silêncio. E eu já vou chegar lá também. Eu escrevi que os ventos fortes e os terremotos são sentidos pelas multidões, mas o sussurro só tu ouves. Os grandes espetáculos, as grandes manifestações milagrosas de Deus, o terremoto que o Senhor fez naquele dia à frente de Elias, se calhar foi sentido pelas aldeias circunvizinhas. Talvez a tempestade, o vento forte que abalou, outros sentiram. Mas o murmúrio e o sussurro de Deus, só Elias ouviu. Há coisas que talvez o Senhor quer fazer conosco enquanto igreja, conosco enquanto CCLX, conosco enquanto comunidade. Nós somos irmãos e Deus veio aqui e quer produzir maturidade, quer falar algo, quer nos dar uma direção enquanto igreja. Mas há coisas específicas, há sussurros que Deus tem para a tua vida. E é só contigo, e é só para ti, e é só para a tua situação. E mais ninguém. Mais ninguém vai ouvir, nem vai sentir. Era também uma forma, o sussurro era uma forma de Deus dizer a Elias que estava ao lado dele. Vejam bem, o rebelo está sentado aqui, este homem de barba bonito está aqui. O rebelo não vai conseguir sussurrar para o Beto que está ali. Ele vai ter que gritar para o Beto ouvir. O sussurro indica que o rebelo está do lado de alguém. Então o rebelo se calhar consegue sussurrar à esposa dele, à Sofia. Sussurro conota proximidade, intimidade, estar ao lado de. Ninguém consegue sussurrar com alguém que está do outro lado. Isto era uma forma do Senhor dizer: Elias, estou contigo. Estou ao teu lado. Estás com medo? Eu estou contigo.
Então, se Deus está-te a sussurrar hoje, se estás a sentir, estás a ouvir alguma coisa de Deus, significa que Ele está próximo de ti. Amém? Alguém quer ouvir o sussurro de Deus hoje? Nem que não seja para sentir que Ele está próximo, eu quero ouvir o sussurro dEle. Meu terceiro ponto é que Deus revela-se na simplicidade. E este se calhar pode chocar alguns de vós. Mas vejam bem, alguns cristãos, alguns de nós, e eu posso estar lá às vezes, nós procuramos viver em busca de revelações extraordinárias da parte de Deus. Eu só acredito se Deus fizer aqui uma coisa fantástica. Eu só acredito em Deus se ouvir alguém ressuscitar. Eu só acredito se ouvir que a minha dor de cabeça desaparece aqui e agora. Eu só acredito, ou eu só vou à igreja se vier o pastor tal, que vai pregar da maneira tal, que vai fazer uma cura e milagres e libertação. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Elias, até tínhamos ficado chateados. Então, mas ó Senhor, o Senhor está sempre a fazer coisas extraordinárias, milagrosas. E agora o Senhor não aparece, só aparece no murmúrio, no simples. Já não estou a entender, Deus. Muitas vezes nós movemos e andamos na nossa vida cristã de milagre em milagre. De revelação extraordinária em revelação extraordinária. E quando o milagre não vem, a fé acaba. Isso é o perigo de vivermos atrás de coisas e não de Deus. Eu vivo atrás de eventos. Não, a CCLX tem que ter, todos os dias tem que ter eventos. É o B1, que é dos casais, eu sou casado, tenho que ir. É o culto de oração, eu preciso de orar, eu tenho que ir. É os jovens, é a base, youth, é o culto disto, é o culto daquilo, é o culto de libertação, é o culto de orar porque da saúde. Que canseira CCLX. Imaginem se a nossa igreja fosse assim. Nós tivéssemos que ter cultos para adequar-nos à tua expectativa, às tuas vontades, ao que tu queres ver, ao que tu queres buscar. Então no dia que não houver um espetáculo grande aqui, tu não vens. Ou se calhar se para o domingo que vem não tivermos estas luzes, estes telões e esta banda completa, tu vens e é a última vez que tu vens, se calhar. Se calhar se for só aqui a Sofia, com voz e violão, voz e guitarra, suave, tranquilo, sem microfones. Tu vens de novo? Ou tu estás aqui e continuas a vir porque nós temos uma estrutura que Deus nos deu a graça de a ter? Porque Deus nos foi abençoando e foi acrescentando e dando a possibilidade de termos esta estrutura? Será que tu vens porque isto é um espetáculo que te faz sentir bonito? Bem? Será que tu vens porque as músicas que tocamos são muito fixes? Ou porque os pastores desta casa vestem-se bem e falam bem? Amigo, irmão e irmã, não venhas aqui porque o pastor Joel fala bem, ou porque eu de vez em quando prego e falo minimamente bem, ou porque a Sofia canta bem. Vem porque tu encontras o Senhor aqui. Vem porque nós somos uma casa que ora, que fala da verdade. Tudo isto são apetrechos, são adereços, são coisas que nos trazem algum conforto e nos conduzem a louvar e a engrandecer o Senhor de uma melhor forma e de atrair outras pessoas para que conheçam o Senhor. Mas se nada disto tivesse aqui, se este armazém estivesse nu e cru, mas nós estivéssemos cá, eu garanto, o poder de Deus era o mesmo. Amém? Amém. Amém. O Senhor é bom. O meu tempo está-se a esgotar, mas eu queria muito contar um testemunho também. Sobre esta questão ainda da simplicidade de Deus não se revelar no grande, no maravilhoso, no milagroso. Há uns anos atrás, eu participei de um retiro de igreja. E nesse retiro, nós tínhamos que largar os telemóveis, os relógios, tudo que fosse eletrónico, para estarmos conectados com Deus. Acho que eram 3 dias de retiro, e era silêncio absoluto. Era uma regra
do retiro. Éramos para aí umas 100 e tal ou 200 pessoas. Silêncio absurdo, absurdo, absurdo. E ao longo dos dias, as pessoas da organização iam-nos propondo desafios, e tínhamos palestras e tempos de oração e tempos de reflexão para nós escrevermos e tal e tal. E no fim do retiro, era suposto que nós escrevêssemos um testemunho de como Deus nos encontrou, como Deus nos alcançou, aquilo que Deus tinha feito em nós, no nosso passado. E o microfone depois fica aberto na sala, pá, 100 e tal pessoas, 200 pessoas, aí o último dia já se podia falar. As mulheres estavam todas felizes nesse dia, nem queiram saber. E microfone aberto, olha, quem quiser falar do seu testemunho, quem quer contar, pá. E de repente, isto eu não estou a exagerar, foi um retiro muito profundo e tinham pessoas de todo o tipo, porque é assim que nós somos, é assim que Deus é. Deus atrai-nos a todos, os bons, os que acham que são bons, os maus, os piores do que os maus. Então o microfone aberto e as pessoas começaram a dar testemunhos. Olha, Deus alcançou-me, eu estava com o meu casamento arrebentado e tal, e Deus fez um milagre. Mas o outro, microfone na mão. Olha, eu tinha uma doença gravíssima, estava à beira da morte e Deus curou-me. Uau, e palmas. E... Houve um irmão que estava lá. Eu já fui preso, já matei 4 pessoas, creio eu, uma coisa assim. Matei 4 pessoas. Deus alcançou-me na cadeia. Eu converti-me na cadeia, eu cumpri o meu tempo e agora estou aqui liberto em nome de Jesus. O pessoal ficou, uau! E os testemunhos foram indo e tudo coisas poderosas. E eu olhei para o meu caderno. Não tem nada disso. Eu conheci Jesus, ainda era jovem, cometi uma coisa ali, outra coisa ali. Mas não há nada de extraordinário. E nesse dia, Deus revelou-me algo. Eu cuidei de ti. Eu cuidei de ti este tempo todo. E eu compreendi naquele dia que muitas vezes Deus faz coisas extraordinárias. Mas o extraordinário de Deus é também na simplicidade dele cuidar de mim. No básico, no pão nosso de cada dia. No livramento nosso de cada dia que nós muitas vezes nem vemos. Então Deus é Deus nos grandes milagres que Ele poderá ter feito na tua história. E amém por isso. E Ele pode fazer de novo e de novo e de novo e mais coisas diferentes, extraordinárias. Mas também pode fazer no sussurro, no simples, no ordinário, no normal. Ainda neste contexto eu escrevi que, e eu não queria deixar de citar esta frase, que eu... E permitam-me também este parênteses, tá? Eu vou pedir a vossa paciência, vou talvez passar do tempo alguns minutos, mas não muitos. Eu vou citar uma frase que eu citei também ali em cima com os voluntários, mas não estavam todos. Então eu queria até perguntar, se estás aqui sentado e és voluntário ou serves ou és líder nesta casa, levanta a mão, por favor. Uau, bastante gente, uau. Bênção, muita gente. Deixa-me ler esta frase que vai projetar. Por vezes, nós adoramos o adorar a Deus mais do que adorar a Deus. De novo, por vezes, eu e tu adoramos o fato de estar a adorar a Deus mais do que adorar o próprio fazer. Então eu adoro isto mais do que eu adoro quem literalmente eu deveria estar a adorar, que é o Deus que está aqui. Isto é um perigo que nós corremos. E fica o alerta para todos nós. O último ponto, ponto 4, Deus revela-se na repetição. E este vocês vão achar interessante, se calhar vai chocar alguns de vocês. No versículo 12, Deus aparece no murmúrio, no sussurro, na brisa suave. E no versículo 13, diz que Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Portanto, Elias percebeu claramente que aquele sussurro era o Senhor a passar. E o que acontece quando Elias literalmente sai da caverna? O Senhor pergunta: o que você está a fazer aqui, Elias? Pergunta novamente. Há um diálogo muito interessante de Jesus com Pedro,
já no Novo Testamento, obviamente, onde Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu amas-me? E ele: tu sabes que sim, Senhor, eu amo-te. E Jesus pergunta outra vez: Pedro, tu amas-me? Tu sabes que sim, Senhor. Terceira vez, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? 3 vezes. 3 vezes. E aqui Deus repete também a pergunta: o que é que estás a fazer aqui, Elias? A repetição da pergunta mostra que o foco de Deus, aquilo que Deus quer, não muda. Aquilo que tem que mudar somos nós. A pergunta vai ser sempre a mesma. Deus vai ter sempre a mesma coisa para te dizer, para te perguntar: o que é que estás aqui a fazer? O foco do Senhor não muda. Há um pastor que se chama Craig Rochelle, pastor norte-americano, que diz que foi pregar a uma conferência sobre liderança, e o apresentador apresentou-o como o líder pastor mais aborrecido do mundo, mais chato, mais monótono do mundo. Este é o pastor Craig, veio aqui pregar para nós, e ele é o pastor mais aborrecido. Faz sempre a mesma coisa, come todos os dias a mesma coisa, veste a mesma roupa, prega sempre aos domingos, e a igreja faz sempre a mesma coisa. E eu estava a ouvir estes dias essa história contada por ele, e ele diz assim: ser pastor é aborrecido, é fazer todos os domingos a mesma coisa durante a minha vida toda. Mas é isso que Deus me chamou, é isso que Deus quer, porque Deus não muda e a missão da igreja também não. Deus não muda, o seu chamado não muda, a igreja do Senhor também não muda. E se nós, enquanto CCLX, enquanto Deus, enquanto o Senhor nos permitir, nós vamos continuar a estar todos os domingos neste lugar, a fazer a mesma coisa. Vamos repetir vezes e vezes e vezes e vezes que Ele é o nosso Deus e que Ele quer te salvar, te curar, te libertar, te perdoar. Nós vamos todos os domingos, até morrermos, até o Senhor fechar estas portas, abrir o mesmo livro. Que chato, que aborrecido, é sempre o mesmo livro. É sempre o mesmo livro, é sempre o mesmo Deus, é sempre a mesma missão. Nós até podemos mudar o que vamos falar, o texto bíblico, nós podemos mudar as canções, hoje esta canção, amanhã é outra canção, nós podemos mudar a disposição das cadeiras, mas a missão vai ser sempre, sempre, sempre a mesma. O Deus vai ser sempre o mesmo. E vou-vos dizer, se ser cristão é aborrecido, eu quero ser a pessoa mais aborrecida do mundo. Amém? Ler a Bíblia todos os dias, mas repetidamente, é sempre a mesma coisa. Porque como eu disse no início, o Senhor, na repetição, no fazer a mesma coisa, revela-te coisas novas. Ao dedicar-te ao mesmo Deus, Ele vai estar a cuidar de ti em áreas diferentes, em dias diferentes. Se hoje estás a precisar, como foi falado e muito bem pelo Zabreu aqui em púlpito, parece que Jesus está a tirar um pedacinho do seu corpo e a dar-te. Estás a precisar de saúde? Está aqui. É nas finanças, eu vou ser o teu provedor. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que tu vais orar todos os dias da tua vida. E Ele vai se revelar a ti todos os dias. Amém. Então muitas vezes nós precisamos ir para a caverna do sussurro, para a caverna de Elias, simbolicamente, mas eu e tu se calhar precisamos hoje de parar tudo, desligar-nos de tudo, para ouvirmos o sussurro do Senhor e recarregar as baterias. Porque lembrem-se, Elias, ele estava cansado, ele vinha de 40 dias no deserto, e ele estava com medo porque queriam matá-lo, ele estava chateado porque ele era o último dos profetas. João, não havia mais nenhum profeta, ele estava sozinho. Então ele estava numa situação de solidão, de fome, de cansaço, de medo. E foi na caverna que o Senhor se revelou no silêncio. Porque talvez é no silêncio que Deus vai te mostrar o porquê determinadas coisas estão a acontecer na tua vida. Se calhar é no silêncio, é no sussurro,
que Deus precisa trabalhar contigo. Porque se tu estás com demasiado barulho à tua volta, é muita tela, é muita publicidade, é muito telemóvel, é muito de tudo, é muito barulho, é muita coisa. Como é que eu vou ouvir a voz do Senhor? Então Deus não condenou ou criticou Elias por estar cansado na sua missão. Nós não vemos no diálogo Deus a dizer: então, mas eu designei-te como profeta, estou a fazer maravilhas e maravilhas através de ti, e tu estás cansado, queres abandonar, queres morrer. A verdade é que depois que há este sussurro e este encontro de Elias com o Senhor dá uma nova missão, que foi o último versículo que nós lemos, versículo 15. Então o que acontece é, há o cansaço, há o medo, há a solidão e há um encontro com o Senhor. As baterias são recarregadas, a autoconfiança voltou, o sentido de missão voltou, o sentido de proteção, de saber que Ele está ao meu lado, voltou. E agora Deus dá uma nova missão e Elias está pronto e ele vai para uma nova missão. Eu queria acabar com uma pergunta que eu escrevi, que é: será que eu acredito que a voz de Deus é mais interessante que as vozes ao meu redor? E agora é para encerrarmos e orarmos juntos e entendermos uma coisa prática, que é: será que eu acho que tudo que está à minha volta é mais interessante do que ouvir o sussurro do próprio Deus? Se calhar da forma que tens vivido e eu tenho vivido, se calhar dizem coisas diferentes ao que nós queremos. Mas a verdade é que Deus está-nos a chamar hoje à caverna, para nós pararmos tudo e ouvirmos a sua voz. Quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos juntos. Quero te convidar a fechar os olhos. Lembra-te que Deus revelou-se no improvável. Será que tu hoje vieste para aqui com uma expectativa e Deus puxou-te o tapete? Será que hoje vieste com uma expectativa e já vinhas a achar que sabias o que é que Deus ia fazer, ou aquilo que achavas que tu precisavas hoje, mas na verdade Deus está-te a revelar alguma coisa que tu não sabias que precisavas, mas que na verdade tu precisas? Deus, Ele revelou-se a Elias no sussurro. Vamos clamar hoje por intimidade de Deus, pelo sussurro, pela sua voz mansa e calma, pacífica e suave. Vamos tentar distrair-nos das vozes e dos ruídos, dos trovões, das tempestades que estão ao nosso redor, na nossa vida, para tentar parar e ouvir a brisa suave do Senhor. Será que tu tens também andado de milagre em milagre, de evento em evento, à procura de algo extraordinário, quando Deus está-se a querer revelar a ti na simplicidade, no ordinário, no normal, no cotidiano, no abrir a Bíblia de manhã e orar: Deus, obrigado por mais um dia, fala comigo com a tua palavra. Muitas vezes nós não precisamos de ouvir pregações de pregadores famosos e de ouvir testemunhos mirabolantes, mas nós precisamos, Senhor, de que o Senhor esteja connosco ao nosso lado. Basta isso, Senhor. Basta saber que Tu estás connosco. É o suficiente, Deus. E coloca isso no teu coração. Nós vamos continuar a repetir que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o meu pastor e que nada terei falta, de que Jesus é a cura para o mundo que está perdido, de que Jesus é aquele que me salva, de que Jesus é aquele que me perdoa, de que Jesus é a salvação. Senhor, nós vamos continuar a repetir vezes e vezes e vezes. Vamos continuar a reunir-nos em Teu nome. Se não houverem cadeiras, se não houverem colunas de som, se não houverem telões, se não houverem instrumentos, nós estaremos aqui com os nossos corações quebrantados perante o Senhor. Nós queremos, Senhor, agora não nos distrair com os adereços, mas conectar-nos com a essência da adoração.
Nós queremos conectar-nos com o motivo da nossa oração, com o motivo da nossa canção, com o motivo de nós nos reunirmos dominicalmente nesta morada. E enquanto o Senhor nos permitir, enquanto aquelas portas estiverem abertas, Senhor, dá-nos a graça de continuar a falar da Tua palavra, da Tua verdade, sem nos desviarmos dela. Ajuda-nos a ter temor à Tua palavra, temor à Tua santidade e a continuar a sermos cristãos aborrecidos. Não importa, vamos ser aborrecidos. Se isso para o mundo é ser aborrecido, nós vamos ser os mais aborrecidos do mundo, em nome de Jesus. Nós vamos estar sempre aqui a fazer a mesma coisa, enquanto o Senhor nos continuar a dar esta graça. Senhor, ajuda-nos a relembrar-nos da nossa missão. Ajuda-nos a encontrar as cavernas que nós precisamos entrar hoje. Ajuda o Teu povo a encontrar-te no provável, no improvável, mas a encontrar-te, Senhor, em nome de Jesus. Chama-nos para fora da caverna, para ouvirmos o Teu sussurro hoje. E continua a falar connosco, em nome do Teu amado Filho Jesus, da qual já nos lembramos hoje da Tua morte de sacrifício, já ceiamos, já temos comunhão, mas pedimos para que o Senhor continue a ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Vamos continuar conectados. A nossa equipa de louvor vai cantar mais uma música. E como eu falei, tenta esquecer da qualidade do som. Tenta esquecer quem está do teu lado. Tenta esquecer das telas, do telemóvel, das crianças que fazem barulho e está tudo bem. Vamos nos conectar com o motivo verdadeiro de tu teres vindo aqui. Fecha o teu olho. Conecta-te com o Senhor em nome de Jesus.